Olá, irmãos, paz seja convosco. Estamos começando mais uma aula da nossa escola de crescimento. Espero que o Senhor fale ao seu coração nesse dia, que você possa absorver, o máximo do conhecimento que será passado aqui e juntos vamos crescer e avançar. É muito importante que você acompanhe as nossas aulas, A gente tem aulas gravadas, então elas ficam disponíveis nos nossos canais, Então a gente tem ela no YouTube, Spotify, Deezer. Não deixe de acompanhar. E é muito interessante, você que está assistindo essa aula de hoje, é você ver todas as aulas. Se você ver, continue seguindo para você entender o que está sendo falado aqui, para você não ficar perdido. Então não deixe de acompanhar, de compartilhar, Não deixe de incentivar as pessoas a participar da nossa escola de crescimento. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Romanos 9 e 10. Essa carta aos Romanos ela é muito interessante, a gente já viu algumas anteriores sobre vários temas e eu gosto muito dessa aos Romanos porque a gente vai, se você for pesquisar a fundo, Paulo ele escreve aos Romanos citações de coisas que, se a gente procurar estudar, são assuntos, como todas as cartas que Paulo fez, mas assuntos que traz muito conhecimento acerca do cristianismo, acerca de quem Deus é, acerca daquilo que nós precisamos ser, as nossas condutas, para conseguir servir ao Senhor, de todo o nosso coração e de todas as nossas vidas. E aqui eu quero iniciar essa escola dizendo que esse texto, em especial o capítulo 9, muitas pessoas utilizam ele para conhecimento, mas explicando de forma individual, Deus querendo salvar, vamos dizer assim, somente a pessoa, colocando como que Deus não veio para salvar todos, mas sim aqueles que estão predestinados à salvação. Mas quando a gente vai estudar a fundo, a gente vê que Deus não estava... Paulo, ao escrever essa carta, ele estava querendo mostrar isso, que Deus ele não estava fazendo algo no individual. Deus estava trabalhando num contexto maior, explicando acerca de coisas referentes a nações, a povos. Então é muito interessante que a gente concentre a nossa atenção para a gente absorver o máximo disso. Antes de tudo, é muito importante explicar que na época que esse livro, os livros sagrados foram escritos, eles não tinham essa divisão de capítulos e versículos. Essas divisões foram feitas muitos séculos depois. Então aqui, o capítulo 9, 10 e 11, vamos se dizer que era uma só. Era direto. E quando foi dando um tempo mais à frente, foi feita essa divisão. Então é muito importante a gente entender. E o que nós queremos dizer com isso? Paulo, quando estava escrevendo a carta aos Romanos, desenvolveu um único texto corrido em sequência, portanto, uma interpretação correta e saudável que tem que ser analisada, o assunto principal de todas as cartas aos Romanos. Também é fundamental que entender que o trecho que abrange os capítulos 9, 10 e 11 são uma única sequência, portanto, formam um único bloco que trata do mesmo assunto acerca da nação de Israel. Então aqui a gente vai ver que o versículo 9, o capítulo 9, ele vai falar sobre contar a história do povo, ou seja, o passado. O 10 vai dizer acerca do presente, Paulo vai falar acerca do presente de Israel. E o 11, ele vai falar sobre o futuro. Então é muito importante que a gente entenda isso. Todas as informações descritas nos capítulos de 1 a 8 da carta nos auxilia a entender corretamente qual é a mensagem que o apóstolo Paulo quis transmitir nos capítulos 9, 10 e 11 da sua carta aos Romanos. Então, por isso que é muito importante que você siga essa sequência, que você acompanhe a nossa escola, para você entender o que está sendo falado aqui, nas nossas aulas toda semana. Não trata a respeito de coisas, como eu disse no início, individual. Nesse texto, ele vai falar acerca do povo israelita, O capítulo 9, como eu disse, é a origem do passado de Israel. O 10 vai falar sobre o presente de Israel e o capítulo 11 vai falar acerca do futuro. Então, vamos lá à leitura da carta aos Romanos. Romanos 9, do 1 ao 5, vai dizer o seguinte: Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração,
Pois eu já te desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos e os das minhas raças, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças e concessões da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linguagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Aqui Paulo começa falando acerca da sua tristeza pelo fato de que a maior parte do seu povo não aceitou a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui Paulo expressa nessa primeira parte essa sua angústia, essa sua tristeza do seu povo não querer aceitar o Evangelho de Jesus. E é muito importante a gente parafrasear isso para a gente conseguir entender que Paulo ele não estava falando de uma pessoa, Paulo estava falando do povo de Israel. Então aqui já começa essa explicação de que aquilo que estava sendo transmitido não era algo individual, mas sim para alcançar todo o povo de Israel. O ponto de dizer que preferiria sofrer a condenação eterna se com isso pudesse salvar todo o seu povo. Ou seja, olha o quanto Paulo estava angustiado pela decisão do seu povo. Ele estava disposto a entregar-se para que todo o seu povo fosse alcançado através do Evangelho de Jesus. Olha o quanto que Paulo expressava esse desejo do seu coração de que aquele povo entendesse a importância do Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo para transformar a vida deles. Então Paulo expressa essa sua angústia de maneira na qual ele poderia se entregar para que aquele povo eles aceitassem e eles entendessem, ou seja, para que todo aquele povo fosse salvo. Ressalta que o povo de Jacó recebeu grandes honras da parte de Deus, e é com eles que Deus fez as alianças. Eles são a descendência dos patriarcas e por meio deles Deus entregou a lei e as escrituras, os templos e enviou os profetas também para o propósito de Cristo. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passarão todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque e sua descendência será consideradas. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa, o que são considerados descendentes de Abraão, pois foi assim que foi feita a promessa. No tempo devido, virei novamente e Sara terá filhos. Romanos, capítulo 9, do versículo 6 ao 9, vai dizer isso. Nesse segundo trecho, Paulo argumenta que o fato da maior parte do povo de Israel ter rejeitado o Messias não significava que os planos de Deus foram frustrados. Nem todos os descendentes físicos de Abraão são o povo de Israel aos olhos de Deus. E aqui é interessante a gente se apegar a isso. Paulo estava expressando isso. Olha, os filhos não entenderam, mas aqueles que receberam a promessa, eles receberiam isso de Deus. Então ele estava demonstrando isso. Olha, não é porque os filhos não aceitou que Deus não vai realizar as suas promessas, que Deus não vai cumprir aquilo que ele prometeu. E aqui eu quero falar sobre a sua vida. Creia nisso, Creia que o Senhor, se Ele te prometeu, Ele vai te entregar tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja, porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que a gente aprende com isso? Que se Ele nos prometeu, Ele vai cumprir e o Senhor vai fazer grandes coisas sobre as nossas vidas. Amém? Para exemplificar esse conceito, ele cita o texto de Gênesis 21:12 para afirmar que, embora Ismael fosse filho de Abraão, segundo a carne, não era ele que seria considerado para a linhagem de Abraão. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino, Ismael, e da escrava Agar, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Pois ele foi
gerado apenas do modo natural, mas Isaque foi eleito por Deus como sucessor de Abraão e patriarca do povo de Israel, porque ele era filho da promessa e ele foi gerado por um milagre de Deus. Olha como que é interessante isso. Mesmo Ismael sendo filho mesmo Ismael sendo filho de Isaque, né? Ele não, na verdade, filho de Abraão, perdão, ele não assumiria o posto de Isaque, porque a promessa foi feita para Isaque. Então Deus tranquiliza o coração de Abraão acerca disso, que através de Isaque que daria sequência à promessa do Senhor. Então é muito interessante que a gente entenda isso. Não é porque a gente acha que de forma natural coisas são determinadas que a ação e o milagre de Deus não pode acontecer nas nossas vidas. Paulo está nos demonstrando isso. Olha, quando Deus ele te promete, não tem jeito, não é o homem que vai dizer, não é as coisas naturais, as circunstâncias naturais que vai ditar, mas sim a ação e o milagre do poder de Deus sobre as nossas vidas. E o nosso coração precisa estar cheio disso. Nós precisamos estabelecer isso em nossos corações. O milagre que vem da parte de Deus não se pode ser visto de forma natural, mas ele é contemplado pelo sobrenatural. E acreditando naquilo que o Senhor já nos prometeu. Isso que nos garante força, isso que nos garante dar sequência ao propósito do Senhor. É importante observar que, pelas tradições da época, o mais velho era quem teria o direito de ser o próximo patriarca, mas Deus demonstra que a sua vontade está acima das tradições ou das regras humanas, ou seja, a vontade de Deus é superior a todas as coisas. E aqui nós não vemos a limitação humana barrar a ação de Deus. Não, Deus queria mostrar para ele que ele tinha prometido e que a promessa era que o filho nascesse de Sara. A promessa de Deus não era que o filho viesse de Agar. Então o filho de Agar não era a promessa de Deus e não era o milagre de Deus, era a ação humana. Mas Deus queria demonstrar para Abraão que ele daria sequência na promessa que ele tinha feito a ele através da vida de Isaque. E a gente precisa ter isso nos nossos corações. Quando Deus ele nos promete, a gente precisa entender que a ditação ou a ditadura, né, vamos dizer assim, aquilo que define não é as coisas humanas, mas sim a vontade do Senhor. Ela é superior a todas as coisas. Na sequência, Paulo vai continuar demonstrando que este não foi o único caso que Deus foi contra as regras humanas e soberanamente elegeu um dos descendentes de Abraão para ser patriarca do povo de Israel. Isso também se repetiu com Jacó e Esaú. Romanos 9, do 10 ao 13 vai dizer: e esse foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Nesse trecho, Paulo continua enfatizando que a eleição divina do povo de Israel, desde os patriarcas, não foi por mérito nenhum deles, mas exclusivamente pela graça e a soberania divina em escolher linhagem a qual Jesus queria que viesse ao mundo. Então aqui a gente vê novamente a ação de Deus sobrepondo toda e qualquer limitação humana. E Paulo deixa isso bem claro para o nosso entendimento. Olha, quando Deus define, quando Deus decide, a vontade do Senhor é soberana a todas as coisas. A vontade de Deus é soberana a tudo aquilo que nós achamos com os nossos olhos natural que é definido. A vontade de Deus é quem define, é a vontade de Deus que dita o que será que vai acontecer. Nesse trecho,
as pessoas interpretam de forma equivocada, pois elas rejeitam todo o contexto que está falando a respeito do povo de Israel e afirma que aqui a eleição é uma eleição individual para a salvação ou para a perdição, ou seja, predefinindo, né, as nossas vidas. E Deus não está fazendo isso. Deus estava mostrando que a ação dele era soberana. Ele não estava definindo, falando, olha, esse é escolhido, esse não é. Não, ele estava mostrando que a promessa dele sobrepõe todas as coisas. Ou seja, é a palavra dele que está acima de todas as coisas. Não é aquilo que eu dito ou aquilo que eu acho. É a vontade do Senhor sendo soberana todas essas coisas. Porém, quando nós analisamos as citações feitas por Paulo, percebemos que isso é impossível, pois antes disso ele cita a segunda parte de Gênesis 25, 23, que diz: o mais velho servirá o mais novo. Então, para entendermos essa citação, vamos ler primeiro o texto completo em Gênesis 25, 23, para observarmos o que Deus falou antes dessa frase. Disse-lhe o Senhor: 2 nações está em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao analisarmos esse texto completo, fica evidente que o texto não trata de indivíduos, mas de povos ou nações que descenderiam deles. E isso que Paulo tinha em mente quando citou esse trecho em Romanos 9. Outro fato que comprova essa verdade é que o homem Esaú nunca foi servo de homem. Jacó, pelo contrário, foi Jacó quem se propôs diante de Esaú, Deus-lhe presente e chamou a si mesmo de servo. Porém, quando analisamos toda a história dos povos gerados, esses 2 homens, confirmamos o cumprimento dessa promessa divina, pois os edomitas que descendem Esaú foram várias vezes subjugados pelos israelitas, que descendem a Jacó e Israel. Também é fundamental analisarmos que logo depois de citar Gênesis 25 e 23, na sequência direta do texto, Paulo, em Romanos 9,13, faz uma citação bíblica que diz: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Outro erro, né, que as pessoas criam é associar essa segunda citação como se fosse uma continuação da primeira. A primeira citação de Gênesis narra eventos que ocorreu mais ou menos por volta do ano 2000 a.C. Já o segundo do livro de Malaquias, escrito por volta de 400 anos antes de Cristo. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastas e as terras da sua herança em moradas de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruímos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terras perversas, povo contra o Senhor, que está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos. Olhos exclamarão grande ao Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Malaquias 1, do 1 ao 5 vai dizer isso. Mais uma vez, vemos de forma incontestável que Deus está falando novamente de 2 povos, os edomitas e os israelitas. Gênesis nos revela a eleição instrumental do povo israelita de forma profética. Já Malaquias registra a história desses 2 povos que descendem de Jacó e Israel e de Esaú, nos comprovando o cumprimento pleno da promessa divina proferida por Isaac e Rebeca em Gênesis. Então é muito interessante que a gente entenda isso. Essa promessa do Senhor, essa fala que quando Paulo escreve essa carta, ele não traz isso de forma individual, mas ele relata acerca dos 2 povos. Ele estava falando das promessas do Senhor, a fala do Senhor acerca dos 2 povos. Isso é muito interessante nós entendermos, para que também possamos entender que Deus estava querendo demonstrar o quê? Que a vontade dele era superior a
todas as coisas. A vontade do Senhor, ela estava sobrepondo toda e qualquer ditadura humana ou achismo. Ele estava mostrando, olha, a minha vontade é que prevalece. Então ele estava mostrando para Abraão isso, olha, Abraão, a promessa é para Isaac. Então, Isaac será o filho da promessa. Por mais que você tenha tido outro filho, a promessa é para Isaac. E é muito interessante nós entendermos isso. O Senhor, ele nos prometeu, ele vai cumprir, ele vai fazer com que sobre as nossas vidas recaia e vivemos aquilo que ele nos prometeu. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus está nos mostrando aqui, através disso, usando a vida de Paulo, chamando a nossa atenção nesse sentido, né? A escolha soberana de Deus, ou seja, Deus é quem comanda todas as coisas. Deus é quem governa todas as coisas. E Paulo, ele utilizou dessa história para mostrar para os romanos a soberania do poder de Deus. Paulo utiliza desse texto, dessas histórias, na verdade, do povo de Israel, para mostrar isso, a soberania de Deus. Nada mais é do que a demonstração do quanto Deus está acima de todas as coisas. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe. Espero que o Senhor fale ao seu coração, que você absorva ao máximo disso que foi compartilhado dessa escola, que você cresça e absorva tudo aquilo que o Senhor tem para transmitir sobre as nossas vidas. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.